Amém, povo de Deus. Bom dia. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo de número 42, parte do versículo, segunda parte do versículo. Lucas capítulo 8, versículo 42, parte do versículo, segunda parte do versículo. Todos encontraram? Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E, indo ele, apertaram a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Então a palavra do Senhor, ela fala aqui que Jesus ia caminhando e ali ele sentiu que a multidão o apertava. Irmãos, quantas das vezes que as pessoas elas vão passando por certas situações na vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, e elas percebem que muitas das vezes elas vivem o quê? Apertos na vida. É quando você não tem direcionamento do que fazer, do que realizar. Imagina você passando num lugar onde está tendo um evento e você querendo passagem para caminhar, seja para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás, e a multidão ser tão grande ao ponto de você não conseguir andar e nem caminhar. Então Jesus, ele já percebia um aperto em meio à multidão. Mas em meio àquela multidão que apertava Jesus, tinha uma mulher que também vivia um aperto muito grande. Quando a gente fala de sangue, a gente fala de vida. Quando a gente fala do útero de uma mulher, a gente fala do lugar aonde Deus escolheu para gerar aqui a vida. Então pensa uma coisa, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos com essa enfermidade, ela já tinha buscado tudo enquanto recurso na medicina, médicos, especialistas que existiam na época,
e ela não tinha encontrado a cura para o seu problema. Com certeza, ela buscou todos os tratamentos possíveis e cabíveis naquele tempo. Só que aquela mulher, ela estava com um problema sério no seu útero. E ali ela estava sendo tomada por uma hemorragia intensa. E naquela hemorragia, ela perdia a cada dia vida. Então, quando a Bíblia fala fluxo de sangue, é uma mulher que sofria ali de um problema no útero, ou seja, uma hemorragia. E aquilo fazia com que ela estava o quê? Perdendo a vida. Como eu falei, o útero de uma mulher é o local aonde a vida é o quê? Gerada. Então, o problema no útero, perder sangue, pode impedir uma mulher de gerar, ou seja, de ser o quê? Ser mãe. Por quê? Você imagina, pensa comigo, se o útero da mulher não está conseguindo nem segurar ali o sangue, como que o útero dessa mulher vai conseguir segurar uma criança, um bebê sendo gerado dentro do seu peito? Então ali aquela mulher precisava realmente de um milagre. Ela precisava realmente sair do aperto. Então, como a pastora Luísa falou, quantas vezes na vida as pessoas elas passam por apertos que ninguém sabe, ou por situações que há muitos anos aquela pessoa passa e vive e ninguém imagina o sofrimento vivido por aquela pessoa. Talvez um aperto tão grande, tem gente que passa aperto, talvez no seu casamento, na sua família, na sua saúde. Tem gente que muitas vezes passa aperto, esse também é o mesmo trabalhador, nas suas finanças. Tem pessoas que muitas das vezes passam aperto no seu casamento. Tem mães que passam apertos com seus filhos. E talvez as pessoas nem imaginam e nem pense como seja grande ou tamanho o sofrimento. Pensa comigo? Então Jesus estava no meio da multidão e Jesus ele sentia que a multidão o quê? O apertava. Então Jesus estava num lugar aonde Jesus ele mesmo sentia o quê? O aperto. Eu falo contigo que muitas das vezes, quando ninguém sentir o seu sofrimento ou sua dor, Jesus sente. Amém, povo de Deus? O aperto, a dor, o sofrimento que alguém passa. Porque Jesus ele foi na cruz e ele sentiu todo o aperto, todo o sofrimento de qualquer dor, doença, enfermidade existente. É interessante da gente pensar, né? Jesus ali precisando realizar a obra de Deus e ele vivendo o quê? Um aperto em meio à multidão. Ele não podia passar para lá, nem para cá, nem para frente, nem para trás. E a multidão meio que segurou quem? Jesus. Irmãos, e a situação ela estava ficando a cada vez mais complicada ou difícil. Porque pensa, uma mulher que queria buscar uma cura, um milagre, ela se depara com a multidão e ela vê que Jesus está distante e ela precisa ultrapassar o quê? A multidão de apertos. Irmãos, para tocar na orla das vestes de Jesus, você vai ter que ultrapassar a multidão de apertos que você passa. Tem gente que muitas vezes fala assim: ah, pastor, eu não sou feliz, eu não sou realizado, eu não sou contente com a minha família. Talvez esse dia das mães, talvez tenha uma mãe que fala assim: ah, eu não estou alegre, em ser mãe, porque os meus filhos me dão desgosto. Filha, está na hora de você começar a vencer os apertos para você tocar
ali nas orlas das vestes de Jesus para ser completamente curada e restaurada mentalmente, na alma, emocionalmente, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu ambiente o quê? Familiar. Irmãs, muitas das vezes tem mães que não estão vivendo, não têm uma alegria, um contentamento, porque não estão conseguindo ultrapassar a multidão de apertos. Mas para ultrapassar a multidão de apertos, a pessoa precisa se esforçar. Imagina, essa mulher, ela estava ali com um fluxo de sangue intenso, poderia-se dizer que ali, o ciclo menstrual dela estava completamente desregulado, ela sofrendo de uma hemorragia seríssima, de uma doença séria, e ela só perdendo o quê? Vida. Mas mesmo assim, ela precisava ultrapassar a multidão que apertava tanto Jesus e também iria apertar ela quando ela passasse. Só que tinha um grande problema seríssimo, que nesse tempo as mulheres, quando estavam nesse período, ou seja, no período menstrual, elas não podiam ter contato com ninguém, nem esbarrar em ninguém, uma pessoa. Nesse tempo, a mulher, quando ela estava nesse período, ela tinha que se afastar de todo mundo e ficar ali tipo em isolamento. E ela poderia se aproximar ali da pessoa só depois que o período passasse. Só que tinha um problema. A situação dessa mulher não passava. Já há 12 o quê? 12 anos. Ou seja, ela estava acometida de uma hemorragia muito séria, de um fluxo que intenso, que há 12 anos o que ela sofria. E aquele fluxo que não parava. Que triste, imagina, irmãos. Ela tinha que se isolar de todo mundo, da sociedade, das pessoas, porque se não podia ter contato com ninguém durante o período menstrual, como que ela poderia ali esbarrar com a pessoa? Naquele tempo, irmãos, era tão sério que a pessoa tinha que ficar reservada, não podia encostar nem esbarrar em ninguém nesse período, dentro da cultura do povo judeu. Imagina, e ela ali aos 18 anos com aquele fluxo de sangue intenso, com a hemorragia que seríssima. Aí, imagina o que passava na mente dela. Eu preciso vencer a multidão, passar para lá, porque eu preciso do milagre que só Jesus pode me dar, mas eu não posso esbarrar e nem encostar em ninguém. Que difícil, né? Era muito difícil. Pensa comigo. Ela tinha que passar, chegar até Jesus, porque só Ele poderia trazer para ela o milagre. Só que pela lei da época, ela não poderia encostar em ninguém. Só que Jesus estava cercado por uma multidão. Porque se eles descobrissem que ela estava no período menstrual, eles iam falar: olha, ela está naquele período. E aquilo ali, irmãos, era considerado um erro gravíssimo. Imagina que perigo que ela estava passando, como que ela precisava ali agir se ela quisesse receber o milagre. Irmã, meu irmão, para você tocar no manto, na orla das vestes de Jesus, e apenas em um toque você ser sarado, curado, você vai precisar romper a multidão. Você vai precisar ter uma atitude que te faça ultrapassar a multidão. Seja a multidão de problemas, de adversidade, de situações. Pastor, porque eu tenho muitas coisas para fazer e por isso eu não estou tendo tempo para Jesus. Rompa essa
desculpas para você começar a tocar na orla das vestes de Jesus. Talvez a pessoa diz assim: ah, pastora, é que você sabe, estou passando um problema assim, na família, no casamento. Então, opa, a multidão para você tocar em Jesus. Pastora, eu estou passando, você não sabe, é uma multidão de problemas, de emoções na minha mente, de sentimentos. Opa, a multidão é necessário tocar em Jesus para ser curado. É necessário ter um esforço para romper a multidão. Pensa comigo, ela naquela situação. Ela pensava ali com dois entendimentos: eu preciso tanto da cura do milagre, só que ao mesmo tempo, para me seguir a lei, eu não posso esbarrar ou encostar em ninguém. Então, como que eu vou fazer? Mas ela pensava, né? Eu estou com isso e a situação que faz perder a vida. E ela estava só perdendo sangue, perdendo a sua vida. E o quadro dela, a cada dia estava o quê? Se agravando. É igual a doença, enfermidade, né? O povo fala, né? Essa enfermidade é doença ruim, que vai só o quê? Se agravando. Se a pessoa não correr rápido para buscar o tratamento, a pessoa ela perde o quê? A vida. Porque o tempo vai correndo. Principalmente quando a pessoa está doente, está com enfermidade, parece que o tempo o quê? Voa para a pessoa. E se a pessoa não correr atrás, a pessoa não buscar o tratamento, não buscar ter fé para se curar, não buscar, né, ali tratar, a vida dela o quê? Vai embora. Então a situação dessa mulher era gravíssima, irmãos. Ela passou por dois pensamentos: eu preciso não dar cura do milagre, mas se alguém descobrir que eu estou nesse período, estou esbarrando com os outros, eu vou sofrer uma retaliação aqui nesse lugar. Imagina uma multidão, depois que descobrisse que ela encostou, né? Ela encostou, me esbarrou, né? Que confusão que seria. Mas ela teve que romper a multidão. E diz a palavra do Senhor, diz assim as Escrituras. Olha o que diz a Bíblia, diz assim a palavra de Deus, continuando. E a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Imagina uma mulher doente com um quadro de enfermidade seríssimo. Pensa comigo, doente, quadro de enfermidade seríssimo, com certeza apertada pela multidão, com certeza ela teve que se arrastar para passar o quê? Por baixo. Porque imagina, quando tem uma multidão, como o pastor falou, um evento muito grande, você tenta passar, ninguém deixa passar. Você tenta passar do outro lado, ninguém deixa passar. Você tenta passar para frente, não vai. Tenta passar para trás, não vai. Tenta ir do lado. Já te aconteceu isso? Você está no meio de um evento, uma multidão, e você demorar horas para passar. Porque muitas das vezes, quando a pessoa consegue passar, dependendo do lugar, você não consegue nem passar. Pensa no esforço dessa mulher. Ela deve ter tido que se arrastar por baixo, passar por debaixo, ali, né, de todo mundo, se arrastar por baixo, já doente, já enferma, né? Já de perder o quê? A vida. Mas ela pensou: se eu tocar em Jesus, eu sei ela precisava vencer, irmãos, muitas coisas: guerras emocionais, guerras na mente dela,
Ela precisava vencer o esforço. Aquilo ia dar muito o quê? Muito trabalho. Para ela receber a cura, aquele momento seria o quê? Trabalhoso. Mas a parte mais difícil daquele trabalho não era dela, era de Jesus. Por que você acha que é mais fácil? Você acha que é mais fácil passar um menino continuando arrastado? Ou curar uma pessoa que há 12 anos está à beira da morte? Você acha que é mais fácil? Ou seja, quem realmente ali teria trabalho no mundo espiritual para expulsar o espírito da morte daquela mulher e trazer para ela a cura, e lá na frente, para Jesus dar a cura para essa mulher, Jesus ele teria que se sacrificar na cruz. Você acha que ela que teria trabalho e esforço? Ou era Jesus que teria um esforço para aquela mulher ser curada? Eu acho que é o contrário, né? Acho que Jesus que teve um esforço muito maior que o dela. Ela estava perdendo a vida, ela estava ali, né, passando por uma adversidade, também um sofrimento, não menosprezando o sofrimento dela de 12 anos, mas Jesus sofreria muito mais para que ela recebesse a cura. Jesus carregaria, irmãos, um peso tamanho para que ela recebesse a cura. Jesus padeceria um sofrimento muito grande para que ela fosse curada. Ela estava recebendo a cura ali, o milagre, mas para aquele milagre ali recebido da parte do Senhor, Jesus ele teve que pagar um preço muito que muito alto, um sofrimento muito que muito grande. Então, para ela poderia até parecer que era muito trabalhoso, que era um esforço muito grande, mas na verdade, quem teria ali que padecer, sofrer, carregar a doença, a dor, era quem? Jesus Cristo. E só dela tocar nas vestes de Jesus, ela já foi curada. Talvez o trabalho que ela teve durante 12 anos, gastando com medicina, com médico, com tratamento, não resolveu a situação dela. É assim mesmo, irmãos. Quando a situação é espiritual, ou quando a situação é só milagre, é só a pessoa se apegando à pessoa de Jesus Cristo. A pessoa ela pode buscar recurso, pode buscar tratamento, pode buscar algo paliativo para amenizar a dor e o sofrimento, mas aquilo é só por um tempo. Na verdade, quem cura é Jesus. Quem cura, quem arranca, quem tira as enfermidades e cura por completo é somente Jesus Cristo. 12 anos de sofrimento, 12 anos, né, indo para lá, para cá, médico para lá, para cá, 12 anos talvez sendo cuidado pelos melhores especialistas, e ela só estava o quê? Morrendo. A vida dela só estava o quê? Se acabando. Então, o esforço que ela teve ali, irmão, de se arrastar no meio da multidão, de passar, talvez até, com perdão da palavra, a pastora vai falar, passar ali até ali, né, com as pernas, com a roupa no chão ali, se sujar naquele momento, né? Talvez algum arranhão que pode ter sofrido ali, porque teve que passar pelo chão para ultrapassar a multidão. Mas não se compara ali, irmãos. Todo o trabalho que ela teve não se compara à
a bênção que Jesus concedeu para ela por apenas um toque. Deus reverte o quadro de uma mulher de 12 anos de sofrimento, à beira da morte. Tudo que ela perdia era a vida. O quadro dela era de morte. E tudo que ela perdia era a vida. E, como a pastora falou, o que estava comprometido era o útero dela. E sem o útero, ali, ela não poderia gerar vida. Ela não poderia ser o quê? Ser mãe, porque uma hemorragia no útero, sem parar, não seguraria, né, irmãos? Uma criança. Amém, povo de Deus? Você entende? As mulheres entendem isso. Você entende? Imagina uma mulher sangrando sem parar e nunca que para. Vai segurar o filho? Não segura, né, irmãos? Então aquilo impedia até ela ser mãe, né? Se ela quisesse ser mãe, sem saúde no útero, não tinha como ser mãe. Além de perder a vida, não poderia gerar o quê? Gerar vida. Que triste, né, o fato dessa mulher. 12 anos de sofrimento. Por isso que eu falo contigo. Nenhum esforço dela de se arrastar, nenhum esforço dela de romper a multidão, de não se importar com o que os outros iam pensar sobre ela. Se o povo ia falar que ela era suja, ou que ela era imunda, porque ela estava esbarrando neles com ali um fluxo de sangue intenso, de romper a religião de uma época que o povo acreditava que talvez o papel da mulher dentro da sociedade não era igual ao de hoje, a mulher não tinha tanta liberdade como você tem hoje. Imagina, a mulher sempre ficava meio que retraída, sempre meio que, deixada ali de lado em algumas situações. E quem valorizou e sempre valoriza, irmãos, uma mulher é Jesus. Jesus valorizou as mulheres. Em todo o ministério de Jesus Cristo, Ele valorizou as mulheres. Então, existiam mulheres, que acompanhavam Jesus em toda a sua chamada, em todo o seu ministério. Algumas são citadas na Bíblia, outras não. Mas não quer dizer que elas não tinham importância. Amém, meus irmãos? Mas Jesus foi alguém que, dentro de uma sociedade onde a mulher não tinha tanto valor, dependia para ela se ter valor da situação que ela estava, ou que ela se encontrava. Se ela estivesse em algum erro e algum pecado, ela não tinha valor. Se ela estivesse doente, igual eu falei, uma doença igual dessa mulher, de fluxo de sangue, de 18 anos, ela não tinha valor. Você vê coisa séria. Se ela estivesse ali, irmãos, com problemas dentro do casamento, ela não tinha valor. E se ela não pudesse ser mãe, aí ela não tinha valor nenhum da sociedade. Irmãos, você pensa comigo, que situação, né? E Jesus curou essa mulher. Jesus devolveu para ela o quê? A vida. Em apenas um toque na orla das vestes de Jesus, ela foi completamente curada. O fluxo de sangue de 12 anos de hemorragia intensa que tirava dela a vida estancou no mesmo momento. O fluxo de sangue parou. Jesus, com apenas um toque em Jesus, na orla das suas vestes, irmãos, o que a medicina de 12 anos não resolveu, Jesus fez. Com apenas um toque. E vamos comprovar que ela teve que ter esforço para chegar a receber essa bênção,
mas que quem mais se esforçou não foi ela, foi Jesus, porque para ela receber esse milagre, lá na frente Jesus teve que padecer na cruz, pagar o alto preço de sangue. Olha o que diz a palavra do Senhor, diz assim: e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o quê? Virtude. Ele falou com Jesus: Jesus, isso é impossível de saber quem te tocou. Você não está vendo que tem uma multidão te apertando? Provando aqui que não era fácil para passar. Tem uma multidão de gente te apertando. Imagina, eu ri, no meio da multidão, e a multidão te apertando, você não consegue passar. Você ainda fica igual, né? Igual estátua no primeiro lugar. Aí ele falou: Jesus, é impossível saber quem te tocou. Aí Jesus falou: alguém me tocou. E todo mundo que estava em volta, ninguém falava. Porque não vinha o toque, não vinha de cima. A mulher estava no chão. O toque não veio de cima. O toque foi lá o quê? A orla das vestes, lá na pontinha da roupa de Jesus. Porque naquele tempo, tanto os homens quanto as mulheres usavam vestes. Mas existiam as vestes masculinas e as vestes femininas, né? Aquelas barbas grandonas. Então, Jesus usava essas vestes grandonas. E o toque não veio de cima, tanto que a multidão estava ali em volta e ninguém falou nada. Tipo assim, não fui eu. Tipo assim, não fui eu que postei Jesus. Ninguém falou nada, não ficou calado. Aí Pedro, né? Como ele era aquela pessoa incisiva, aí Pedro falou assim: olha, Jesus, impossível saber, ué. Olha, o senhor não está vendo que a multidão está te apertando? Tipo assim, aí não tem como nem passar, não tem como nem andar. Pode ser qualquer pessoa que esbarrou no senhor, né? Ele não está conseguindo nem sair do local, do lugar. Aquele dia, irmãos, era um dia trabalhoso. E se você não sabia, nesse dia tão trabalhoso, Jesus estava indo para a casa de Jairo ressuscitar a filha dele que estava morta. Ou seja, a gente poderia falar assim, né? Que é um dia que ia dar ruim para duas mulheres. Para a mãe da filha de Jairo, que a filha dela estava morta, e para a mulher do fluxo de sangue, porque ela não poderia ser mãe. Ou seja, tinha tudo para dar o quê? Errado. Ou seja, aquela situação, ela tinha tudo para dar errado. Aquele dia era um dia ruim, onde a multidão segurava Jesus, não tinha passagem para ir curar a filha de Jairo, ressuscitar enquanto ela estava morta. Olha para você ver. E não tinha ali passagem para a mulher do fluxo de sangue ser curada. Que situação, né? Adversa. E ainda uma multidão apertando Jesus. Irmãos, Jesus é um especialista em situação de apertos. E mostra que ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabia que tinha tocado nele? Sim. Ele é onisciente. Mas por que Jesus perguntou quem é que me tocou? Porque, como eu te disse, naquele tempo, se uma mulher ela saísse com um fluxo de sangue de casa e esbarrasse
uma pessoa, ela era conhecida e taxada como imunda perante a sociedade. Então, para aquela mulher ser curada, ela teria que vencer o medo. Ela já tinha sido curada, mas ela precisava testemunhar a sua cura. Perante a multidão, ela precisava declarar a cura em um lugar. Eu não sabia que era ela. Eu sabia que ela tinha sido curada. Então ele vai dizer, fala assim, olha o que Jesus diz. Aí ele fala, olha o que ele falou. Ele diz assim, disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o quê? Virtude. O que é virtude? Poder para curar. Jesus sabia que aquele toque na orla das vestes lá embaixo não era um toque de esbarro. Era um toque de alguém que precisava de um milagre, de uma cura urgente. E quando ela tocou na orla das vestes, saiu a virtude de Jesus. O que é virtude? Poder para curar. Aí falou, bem eu conheci, porque de mim saiu o quê? Virtude. Poder para curar. Por isso que eu falei que não é um esbarrão, como Pedro estava pensando, que estava esbarrando em Jesus. Não é um esbarrão, porque eu senti que de mim saiu virtude. Irmãos, para receber a cura, para receber a bênção, você tem que tirar o medo. O medo, irmãos, é uma raiz do mal que te impede de trabalhar e realizar as coisas para Deus. O medo é uma raiz do mal que te impede de trazer a sua família para a igreja, para a congregação. O medo é uma raiz do mal que te impede de convidar as pessoas lá fora para a congregação, para conhecer Jesus. O medo impede muita gente, irmãos, de testemunhar a fé, de assumir milagres, de assumir bênçãos, de ir contra a uma sociedade que tem uma opinião que muitas das vezes não é a opinião de Deus. De ir, irmãos, muitas das vezes com ousadia e fé e esforço em busca daquilo que se acredita. O medo é uma raiz de mal que, se você conseguir tirar da sua vida, você recebe a cura, o milagre, e você ainda consegue testemunhar para que outras pessoas também sejam curadas, abençoadas, em nome de Jesus. E diz a palavra para nós encerrarmos. Vamos ver se a mulher teve coragem, mesmo em a situação que ela vai viver. Diz assim: então, quando a mulher que não podia ocultar-se aproximou, tremendo, ela estava com medo, né? E prostrando-se ante ele, declarou diante de todo mundo a causa por que lhe havia tocado e como sarara. E disse-lhe: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela esperava ser o quê? Xingada. Ela achou que ela ia ser xingada. Ela ficou morrendo de medo, né? Ela acabou de não descobrir, eles vão me escorraçar daqui. Eles vão muito todo mundo, né, irmão? Era pecado sério isso na época. Uma mulher fizesse isso dentro da sociedade, não tinha valor não. Imagina, irmão, que tensa. A situação dela não era fácil. Aí o que ela faz? Ela rompe a multidão. Aí o que ela faz? Ela rompe o medo do coração dela para testemunhar. E o que ela faz? Ela rompe a religião. O que ela faz? Ela rompe uma lei para cumprir a vontade de quem? De Deus. Que é a
fluxo de sangue parou, estancou. Na mesma hora, ela foi curada. Viu? Era só medo no coração dela. Não ia acontecer nada com ela. Só que o medo impede muita gente de realizar muita coisa e até de testemunhar o milagre que Jesus faz na sua vida. Irmãos, tinha tudo para dar errado. Se fosse, não estou falando que era não, mas se fosse o dia das mães naquele dia, 2 mães, como a pastora falou, iam ficar ali decepcionadas. Iam terminar o seu dia com um quadro de morte. Porque, no meio da multidão, Jesus estava indo para ressuscitar a filha de Jairo. A mãe já estava lá esperando o pior, que a filha de Jairo estava morta quando Jesus chegou lá. E tinha essa mulher, que ela também não poderia ser mãe, porque ela tinha um fluxo de sangue intenso de 12 anos no seu corpo, um útero, hemorragia, não sei como criança. Amém, povo de Deus? Então, só um milagre e Jesus fez milagre. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e curou a mulher do fluxo de sangue em um dia aonde a multidão o apertava. Pode ser os momentos de mais aperto na vida, que se você